plano, né? Vai lá para outra vida e continua. A outra de desligamento dos verdadeiros valores espirituais, né? Os vícios também indicam um distanciamento dos valores espirituais verdadeiros, como eu vou colocar aqui, ele diz, como o amor, a caridade, a humildade, a solidariedade, né? Então é importante que a gente veja se a gente tiver num ambiente, que muitas vezes nós participamos de alguns ambientes porque nós estamos aquilo para nos dar prazer. Às vezes a gente diz assim, não estou nem gostando, pode ver. Às vezes quando a gente está lá embaixo, as pessoas vão passear, vão fazer isso, né? Como se aquele passeio, quer dizer, como é que eu entendi o que é passeio? Passear era ir para um ambiente que tivesse batucada, que tivesse uma confusão danada, mas como eu estou, aquilo vai me dificultar mais, não é? Então, esse passear tem até uma coisa interessante, que a gente, quando chega na casa espírita, eles nos dão umas tarefas, aquelas tarefas que eles, a gente às vezes diz, por que, que o cara vai me botar para fazer isso, varrer o chão, para que vai botar para passar pano em cadeira, isso, coisa. Eu não faço isso na minha casa, aí por que, que eu vou fazer aquilo? É exatamente isso que às vezes nós precisamos. Tem um tal de um sopão, que as pessoas têm a ideia que aquela sopa vai salvar a fome daquela pessoa, ele tomando uma sopa por semana. Aí não. Aquilo vai salvar a gente, porque nós começamos a aprender, né? Aquilo é um aprendizado, para que a gente saia um pouco da nossa rotina e vá ouvir o outro, aquele que está passando fome, né? Aquele ensinamento para nós, aquela sopa, ele está alimentando o nosso espírito, né? E depois, quem sabe, vamos pegar um grupo que tem pior e tal, e vamos dar mais 2 sopas por semana, depois isso, depois aquilo, né? Aquele movimento sem terra, eles dão sopa todo dia, né? Quer dizer, a pessoa passa, toma sopa, toma marmita, tudo, né? Ele já tem uma infraestrutura para isso, que geralmente as casas espíritas não têm essa estrutura, né? Então isso já é, como diz a casa, o espiritismo é um hospital, é uma escola e uma oficina de trabalho. Quando ele diz o hospital, que nós chegamos doentes, eles nos acolhem e passa o quê? As primeiras coisas, nós não estamos ainda entendendo, a nossa mente completamente embotada, voltada exatamente para as diversões, para isso, para aquilo. Então ele diz, rapaz, vamos para a sopa, né? Eu me lembro que me botaram, né, na sopa, num sopão que a gente saía lá aí do Meimei e entrava numa Kombi com caldeirão de sopa dentro de madrugada, ia lá para Praça Zé de Alencar e voltava pela Praça da Sé e até era uma peregrinação no centro, chegava de volta às 2 horas da manhã, aquelas coisas. E eu achava que aquilo, eu estava salvando a pátria na época e tal, estava sim, me salvando. E, logicamente, conhecendo um pouco da vida dos outros. Muitas vezes eu via, né, como eu via algumas pessoas deitadas nas calçadas, eu me vi. Eu também já dormi na rua, já dormi na calçada, tá certo? Então é importante. Então, quando você vai para o fundo do poço, né, que você começa a se erguer, a se conhecer, então você tem uma sede muito maior dessa recuperação. Então você quer se manter daquela forma que a gente tinha aquele quadro, achava que aquilo era bom, foi derrotado, derrotado, derrotado até ir para o chão. Depois você recupera, você não quer mais voltar. Tá certo? E essa oportunidade a gente tem, né, vendo, porque se eu não visse mais, entrasse num canto que só visse gente bem legal, eu disse, tá todo mundo legal, né? Mas a gente tem que passar por essa, né? Tem que ir, tem que ir para o hospital para ver as pessoas, tem isso, né? Me lembro que eu passei
eu acho que uns 2 anos, e nas quartas-feiras da tarde, lá para o Hospital São Gerardo, aí em Fortaleza, né, que eu fui atendido lá, quer dizer, eu fui também interno no Hospital São Gerardo, né, tive que ir. Então, eu depois compreendi que eu precisava ir também para ver aqueles, para acolher aqueles que ali estavam, tá certo? Então, isso é uma troca, é para você não esquecer. Porque se a gente começar, a gente termina esquecendo. Se a gente ficar em um canto só alimentando o nosso ego, o que vai ocorrer? Nós continuamos, lá na frente nós caímos de novo, né? Por que as quedas, né, geralmente, que ocorrem? Exatamente pela falta do trabalho. Não é o trabalho de ganhar dinheiro, é o trabalho para o próximo, é amar ao próximo como a ti mesmo. É você querer que aquele que está lá debruçado, né, na rua, ele precisa de alguém para dizer levanta, né? Conversar, dizer o que é que precisa, né? Você não vai dizer que você vai fazer, você não é Jesus que vai mandar ele levantar, ele levanta bonzinho, mas você vai insistir naquilo, você vai dando oportunidade a essas, para que você se alimente, né? Isso é uma troca. A gente pensa que está fazendo favor ao outro, negativo. Nós estamos nos fortalecendo. Então, essa questão, né, é muito importante, né? A doutrina espírita veio me dar exatamente esses ensinamentos que eu já tinha aprendido antes um pouco no ar, mas ele veio me reforçar esse alimento para minha alma, né? Bom, então ele diz isso,